A Bíblia, ela é misógina? É, claro que é. O que é a misoginia? Se não classificar o homem como sendo mais importante e a mulher como menos importante. Então a Bíblia, ela é misógina? Claro que é. A Bíblia, ela é machista? É evidente que é. Se você lê o Antigo Testamento e lê o Novo Testamento, você vai ver N narrativas onde você vai perceber muito claramente essa misoginia e esse machismo. Bom, por que a Bíblia é misógina? Por que a Bíblia é machista? Por que os autores bíblicos escreveram o que escreveram? Porque, vou voltar lá na questão do dinamismo da inspiração, quando eles produzem os seus respectivos textos, eles carregam para dentro do texto a sua cultura. Então, é querer exigir demais que um homem, naquele período, naquele contexto histórico, numa sociedade extremamente patriarcal, misógina e machista, escreva algo diferente da maneira de pensar daquelas pessoas que pertencem àquela sociedade naquele momento. Então, a Bíblia, ela vai tratar a mulher como uma propriedade do homem, porque a Bíblia, ela é produzida dentro de uma cultura que via a mulher como uma propriedade do homem. A pergunta que eu faço, em pleno século XXI, será que nós, homens, ainda consideramos ou devemos considerar as nossas mulheres, esposas, como propriedades nossas? É óbvio que não. É evidente que não. Se nós perguntarmos às mulheres se elas gostam da ideia de serem tidas como propriedades dos seus respectivos maridos, elas vão dizer não, nós não somos propriedades dos nossos respectivos maridos, nós não gostamos dessa ideia. Entretanto, a Bíblia as trata dessa forma. Bom, e aí o que alguém vai dizer nesse momento? Mas isso é porque naquele contexto era assim. Hoje não mais. Então isso era assim porque naquele contexto era essa a cultura. Hoje não mais. Então isso valia naquele contexto. Hoje não mais. E aí a gente está fazendo uma leitura contextualizada da Bíblia, correto? Quando a gente entende que algo era de uma determinada forma, porque a cultura daquele período era uma, e hoje sendo outra, aquilo valeu naquele contexto, mas não vale mais no nosso tempo, o que nós estamos fazendo é uma leitura contextualizada da Bíblia. A pergunta que eu faço, Fábio, é: se nós fazemos isto com diversos temas, e a gente faz isso o tempo todo, a gente lê a Bíblia de forma contextualizada o tempo todo. Se eu for ler a Bíblia de forma literalista, como fazem aí os fundamentalistas, eu não vou comer camarão, eu não vou comer carne de porco, não é isso? Eu não vou namorar. Você imagina namoro? Pensando no namoro do nosso tempo, um judeuzinho beijando na boca de uma judia, né? Língua com língua, aquele amasso, isso naquele tempo era fornicação. Seria apedrejado e morto. Bom, se a gente faz leituras contextualizadas de diversos temas que aparecem na Bíblia, por que é que em relação à homoafetividade a gente não faz a mesma coisa? Alguns teólogos vão tentar, de alguma forma, Wagner, dizer que os textos bíblicos, como esse que você citou de Romanos, eles não estão falando contra a homossexualidade, contra a homoafetividade, e aí se utilizam lá de uma metodologia exegética para tentar dizer que aquela palavra não é bem aquela palavra, e de alguma forma defender
que a Bíblia não condena a homossexualidade, a homoafetividade. Eu não sou dessa escola. Embora eu ache, sim, que alguns textos são muito mal lidos e precisam, sim, de uma boa exegese. Tem muitos textos que são utilizados pelos fundamentalistas para condenarem a homossexualidade, que na realidade não estão falando mesmo de homoafetividade. Existem alguns textos nesse sentido, mas eu não quero nem entrar aqui nesse meandro, porque eu defendo, quando eu digo eu, não significa que eu inventei alguma coisa, né? Você tem teólogos no mundo inteiro estudando isso há muito tempo, e eu concordo com os teólogos que vão dizer que, ainda que a Bíblia condene a homossexualidade ou a prática da homoafetividade, ela faz isto porque ela reproduz uma cultura que não é a nossa cultura. Os autores bíblicos, eles não tinham condições de pensar a homoafetividade como nós pensamos hoje. Hoje nós temos estudos da neurociência, nós temos estudos da genética, nós temos vários estudos que apontam para a homoafetividade como sendo uma orientação e não como uma escolha, não como uma opção. No contexto daquela cultura patriarcal, a homossexualidade ela era vista como uma escolha, como uma opção. E aí, por que é abominável para os escritores bíblicos? Por que para a Bíblia, ou para a maioria dos textos, é algo abominável? Porque ser mulher, Fagner, era algo extremamente ruim. Ser mulher. Então você para e pensa. Um homem que nasceu homem e que se comporta, entre aspas, como uma mulher, ou seja, que serve para dar prazer sexual a um outro homem, porque a mulher naquele contexto, ela existia para isso, para dar prazer ao homem. Não era para ela ter prazer. A mulher existia para dar prazer ao homem. Um homem que serve para dar prazer a um outro homem, ou seja, ocupa ali o lugar de uma mulher, era algo duplamente ruim. Ser mulher já era algo ruim. Agora, nascer homem e se comportar, entre aspas, como uma mulher, era algo abominável. E os escritores bíblicos vão, na hora de fazer os seus respectivos registros, carregar para dentro do texto as suas respectivas culturas. Então, assim, eu não acho que Paulo tenha que ser condenado por ter dito o que disse. Ele é um homem do seu tempo e da sua cultura. Agora, Fagner, eu, como teólogo, que tenho condições de entender a homoafetividade numa outra perspectiva, de uma outra forma, eu não posso me comportar de forma homofóbica e preconceituosa. Ainda que a Bíblia seja. Ainda que a Bíblia seja homofóbica. Eu não posso me comportar de forma preconceituosa. Por quê? Porque eu tenho elementos que me fazem ou me permitem compreender a homoafetividade numa perspectiva diferente da perspectiva dos autores bíblicos. Eles são homens da sua cultura. Eu sou um homem de uma outra cultura, de um outro tempo.